Imagine um homem que matou 47 pessoas durante sua carreira como pistoleiro no interior da Bahia em 1975, que tinha uma regra absoluta e inquebrantável. Nenhuma testemunha poderia sobreviver para contar o que viu. Um matador de aluguel tão meticuloso e frio que eliminava qualquer pessoa que estivesse no local do crime, mesmo que fosse completamente inocente. Crianças, idosos, até animais domésticos que pudessem identificá-lo posteriormente. O que você vai descobrir sobre Pedro Alves da Silva, conhecido como Mão de Ferro, vai mostrar como um homem transformou o assassinato em ciência absolutamente exata. Ele não era apenas mais um pistoleiro do sertão nordestino, era profissional calculista que tratava a morte como um negócio lucrativo, desenvolvendo métodos sistemáticos que influenciaram gerações inteiras de criminosos no Nordeste brasileiro. Mas antes de revelar como Pedro se tornou o matador mais temido e eficiente da Bahia dos anos 70, preciso contar detalhadamente sobre o contexto de violência que dominava o interior nordestino naquela época sombria. Porque quando você entender por que fazendeiros ricos preferiam contratar um homem que matava testemunhas inocentes, vai perceber como o Brasil rural vivia sob lei do mais forte e da impunidade total. Essa história de frieza extrema aconteceu há quase 50 anos no interior da Bahia. De onde vocês estão assistindo? Deixa aí nos comentários sua cidade. E se vocês curtem casos reais do crime brasileiro mais sombrios, se inscreve no canal e ativa o sino, porque a história completa do Pedro Mão de Ferro vai gelar vocês do começo ao fim. Vamos descobrir juntos como um homem transformou pistolagem em arte macabra. Para entender completamente a história absolutamente sinistra de Pedro Mão de Ferro, primeiro preciso contextualizar meticulosamente o cenário de violência sistemática e institucionalizada que dominava completamente o interior da Bahia em 1975. Era a época de transição política extremamente conturbada no Brasil, com o governo militar consolidando poder através de repressão urbana e censura, mas interior nordestino permanecia como território praticamente sem lei, onde coronéis locais resolviam todos os conflitos através da força bruta e intimidação. No sertão baiano dos anos 70, Estado brasileiro era presença distante e completamente ineficaz. Cidades pequenas tinham delegados solitários para controlar territórios imensos. Comunicação entre municípios era precária ou inexistente. Sistema judiciário funcionava apenas na capital e mesmo assim de forma limitada. Era ambiente absolutamente perfeito para a proliferação da pistolagem tradicional nordestina. Diferente do cangaço romântico de Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, que ainda mantinha códigos rígidos de honra sertaneja e justificativas sociais compreensíveis, pistolagem dos anos 70 era puro negócio sem qualquer romantização. Fazendeiros ricos contratavam matadores profissionais para resolver disputas de terra, eliminar rivais políticos, intimidar trabalhadores rurais que reivindicavam direitos básicos. Era mercado da morte altamente especializado e organizado. Pistoleiros experientes cobravam preços diferentes conforme dificuldade específica do alvo, prestígio social da vítima, risco envolvido na operação. Alguns se especializavam em políticos corruptos, outros em fazendeiros rivais, outros em líderes sindicais perigosos. Era a profissionalização completa e sistemática do crime. Pedro Alves da Silva nasceu em 1940 na região de Vitória da Conquista, interior da Bahia. Família pobre de vaqueiros. Perdeu ambos pais ainda criança devido à tuberculose. Foi criado por tios paternos que trabalhavam em fazenda de gado bovino. Desde menino mostrava frieza emocional preocupante que impressionava até adultos experientes. Nunca chorava mesmo em situações dolorosas. Raramente sorria ou demonstrava alegria. Tratava a morte de animais com indiferença total que chocava vizinhos. O apelido distintivo Mão de Ferro surgiu durante a adolescência, quando Pedro quebrou o braço direito em queda violenta de cavalo. Osso soldou mal devido à falta de tratamento médico adequado, deixando mão direita parcialmente travada, em posição de empunhar arma de fogo. Deficiência física se tornou marca registrada, aterrorizante. Mão sempre parada como se estivesse perpetuamente segurando o revólver. Aos 18 anos, Pedro cometeu o primeiro homicídio documentado. Matou o vizinho que havia roubado gado da fazenda onde trabalhava. Não foi crime passional ou vingança pessoal.
Foi execução fria de ordem direta recebida do patrão fazendeiro. Demonstrou tal frieza durante assassinato que fazendeiro decidiu usá-lo para outros serviços especiais, mais delicados. Entre 1960 e 1965, Pedro aprendeu meticulosamente o ofício de pistoleiro com veteranos mais experientes da região. Não era simples treinamento de tiro. Era curso completo e abrangente de como matar profissionalmente, estudar hábitos das vítimas, planejar emboscadas perfeitas, criar álibis sólidos, eliminar sistematicamente todas as evidências comprometedoras. Seu primeiro mentor foi Antônio Cara de Cavalo, pistoleiro famoso e respeitado que ensinou Pedro princípios básicos da profissão. Pistoleiro bom é pistoleiro vivo por muito tempo. Para ficar vivo, não pode deixar absolutamente ninguém contar história depois do serviço. Pedro absorveu lição com fanatismo obsessivo que impressionava até criminosos veteranos mais experientes. Desenvolveu regra pessoal rígida que o diferenciaria dramaticamente de todos os outros matadores da região. Eliminar absolutamente qualquer pessoa que presenciasse crime, independente de idade, sexo, inocência ou parentesco familiar. Pedro não tinha coração nem sentimentos humanos. Relembrou emocionadamente, anos depois, pistoleiro aposentado que trabalhou temporariamente com ele. Via criança de 5 anos como testemunha potencialmente perigosa igual adulto experiente. Dizia que criança cresce e pode falar quando virar adulta. Matava a família inteira se necessário para garantir silêncio. Método operacional de Pedro era meticuloso e obsessivo. Chegava na região dias antes do crime contratado, estudava a rotina completa da vítima, identificava rigorosamente todos que poderiam estar presentes no local, planejava a eliminação sistemática de testemunhas junto com o alvo principal. Era planejamento militar profissional, aplicado diretamente ao assassinato. Durante a década de 60, Pedro executou pelo menos 15 contratos documentados na Bahia e estados vizinhos. Reputação crescia exponencialmente junto com preços cobrados. Fazendeiros sabiam que contratar Pedro garantia silêncio absoluto sobre crime, independente do custo humano. Diferente de outros pistoleiros que matavam apenas alvos especificamente contratados, Pedro eliminava sistematicamente qualquer pessoa presente no local. Empregados, parentes visitando, vizinhos curiosos, até crianças brincando inocentemente no quintal. Era massacre preventivo que traumatizava comunidades inteiras por décadas. Em 1970, aos 30 anos, Pedro Mão de Ferro estabeleceu regra pessoal que o tornaria lenda absolutamente sinistra do crime nordestino. Morto não fala nunca, vivo sempre pode falar um dia. Melhor matar inocente a mais do que deixar culpado vivo. Era filosofia criminosa que ia muito além da pistolagem tradicional. Pedro não matava apenas por dinheiro. Matava por obsessão doentia de controle total sobre situações. Cada crime era planejado obsessivamente para não deixar rastros, pistas ou testemunhas que pudessem comprometê-lo no futuro. Método típico de Pedro incluía eliminação sistemática de vítima principal contratada, família da vítima presente no local, empregados da propriedade, visitantes ocasionais, até animais domésticos que pudessem reconhecer cheiro ou voz do assassino. Pedro chegava numa fazenda e só saía quando tinha certeza absoluta de que ninguém vivo podia identificá-lo. Contou o delegado aposentado que investigou vários casos. Matava cachorros que latissem para ele, gatos que vissem rosto, até papagaios que pudessem repetir sua voz. Era a paranoia assassina que resultava em chacinas completas. Crime contratado para matar uma pessoa se transformava em massacre de famílias inteiras. Pedro cobrava preço de um homicídio simples e entregava verdadeiro genocídio local. Entre 1970 e 1975, Pedro executou contratos que resultaram em pelo menos 47 mortes documentadas oficialmente. Número real provavelmente era muito maior, considerando crimes não reportados ou atribuídos incorretamente a outros criminosos da região. Comunidades rurais inteiras viviam aterrorizadas só de ouvir nome de Pedro Mão de Ferro. Fazendeiros que cogitavam contratá-lo sabiam que qualquer pessoa presente seria eliminada, incluindo próprios familiares se estivessem no local errado na hora errada. O crime que consagrou definitivamente a reputação macabra de Pedro aconteceu em março de 1974, na Fazenda Santa Rita, município de Brumado. Fazendeiro Coronel Antônio Medeiros
Havia contratado Pedro para matar rival que disputava a posse de terras valiosas. O contrato inicial era aparentemente simples: eliminar João Batista dos Santos, pequeno fazendeiro que reivindicava direitos legais sobre área de pastagem. Preço combinado: 5.000 cruzeiros, valor extremamente alto para a época, mas Coronel Medeiros queria garantir serviço bem feito sem complicações posteriores. Pedro passou 2 semanas inteiras estudando obsessivamente a rotina de João Batista. Descobriu que Alvo costumava receber visitas da família extensa aos domingos, incluindo filhos adultos, netos pequenos, genros trabalhadores. Era informação que pistoleiro comum usaria para escolher momento com menos testemunhas presentes. Pedro escolheu exatamente domingo de reunião familiar para atacar. Não queria evitar testemunhas, queria eliminar todas de uma vez só. Era a oportunidade perfeita para aplicar sua regra de ouro macabra sem deixar sobreviventes. No domingo, 17 de março de 1974, Pedro invadiu Fazenda Santa Rita durante almoço familiar dominical. Estavam presentes João Batista, alvo principal, esposa Maria, 3 filhos adultos, 2 noras, 4 netos entre 3 e 12 anos, mais 2 empregados da fazenda. Pedro executou todos metodicamente. Começou pelo alvo contratado, depois eliminou adultos que poderiam reagir, por último matou crianças que choravam assistindo o massacre. Levou menos de 10 minutos para eliminar 12 pessoas completamente. Foi execução militar, não crime passional, concluiu o delegado que investigou o caso. Pedro matou cada pessoa com um tiro certeiro na cabeça. Não havia ódio pessoal. Era trabalho profissional levado ao extremo. Após o massacre devastador da Fazenda Santa Rita, Pedro Mão de Ferro se tornou o pistoleiro mais caro e procurado do Nordeste inteiro. Fazendeiros sabiam que contratar Pedro significava eliminação total de problemas. Nenhuma testemunha sobreviveria para causar complicações futuras. Pedro desenvolveu métodos que eram estudados até por policiais experientes. Chegada silenciosa, eliminação rápida de todos presentes, limpeza sistemática de evidências, criação de álibis absolutamente sólidos. Era protocolo militar aplicado diretamente ao crime organizado. Armas de Pedro eram sempre diferentes. Revólveres calibre 38, rifles Winchester, facas de caça, até ferramentas agrícolas quando queria simular crime passional. Nunca usava a mesma arma em crimes consecutivos. Nunca deixava projéteis que pudessem ser rastreados balisticamente. Pedro era verdadeiro engenheiro da morte. Analisou o criminólogo que estudou o caso. Cada homicídio era planejado com precisão cirúrgica. Eliminava variáveis, controlava ambiente, não deixava absolutamente nada ao acaso. Durante o auge da carreira, entre 1973 e 1975, Pedro chegou a cobrar 15.000 cruzeiros por contrato, valor equivalente a carro novo na época. Preço incluía a eliminação de quantas pessoas fossem necessárias para garantir silêncio absoluto. Fazendeiros mais ricos disputavam serviços de Pedro. Era status contratar pistoleiro que garantia que crime nunca seria solucionado por falta de testemunhas. Era investimento na impunidade completa. Pedro também oferecia serviços complementares: eliminação de familiares da vítima que pudessem buscar vingança, intimidação de comunidades para evitar denúncias, até assassinato de investigadores que se aproximassem demais da verdade. Pedro Mão de Ferro não operava sozinho. Tinha rede complexa de proteção que incluía fazendeiros, políticos locais, até alguns policiais corruptos. Era sistema que garantia impunidade quase total por seus crimes. Coronel Antônio Medeiros era principal protetor de Pedro. Fazendeiro mais rico da região, tinha influência política que se estendia até capital. Oferecia esconderijo seguro, documentos falsos, informações sobre investigações policiais. Pedro tinha amigos poderosos, admitiu o delegado aposentado. Quando a polícia se aproximava, ele desaparecia. Quando investigações esquentavam, testemunhas mudavam depoimento ou sumiam. Além de proteção, Pedro recebia informações privilegiadas sobre alvos potenciais. Fazendeiros rivais compartilhavam detalhes sobre inimigos, onde moravam, rotinas, fraquezas. Era serviço de inteligência a serviço do crime. Durante anos, Pedro manteve casa segura na fazenda de Medeiros. Tinha documentos falsos, armas registradas em nomes fantasmas, até animais de estimação que o alertavam sobre a aproximação de estranhos. A rede de proteção também incluía laranjas,
que legitimavam dinheiro ganho com assassinatos. Pedro oficialmente trabalhava como vaqueiro, recebia salário formal, tinha carteira assinada. Era a fachada perfeita para esconder atividades criminosas. Sistema funcionava porque beneficiava a classe dominante local. Fazendeiros eliminavam rivais. Políticos se livravam de opositores. Todos mantinham status quo que os favorecia. Pedro era apenas ferramenta dessa manutenção violenta do poder. Pedro desenvolveu arsenal de métodos para eliminar testemunhas que ia além do simples tiro. Cada situação exigia abordagem específica para manter a aparência de normalidade e evitar investigações. Para crianças pequenas, Pedro preferia asfixia ou afogamento, métodos que não deixavam marcas de violência óbvia. Dizia que criança morreu de susto ou se afogou tentando fugir. Idosos eram eliminados com veneno lento que simulava morte natural. Pedro conhecia plantas da caatinga que causavam parada cardíaca, sem deixar vestígios detectáveis em necropsia básica. Mulheres jovens eram frequentemente estupradas antes da morte, não por prazer, mas para criar narrativa alternativa sobre o motivo do crime. Estuprador desconhecido desviava a atenção da verdadeira motivação. Pedro transformava cada assassinato em teatro, explicou o perito criminal. Criava cenários que explicassem mortes sem apontar para a pistolagem. Era mestre da dissimulação. Animais recebiam tratamento especial. Eram envenenados com substâncias que causavam convulsões, simulando raiva ou doença. Vizinhos acreditavam que fazenda estava amaldiçoada. Pedro também usava elementos naturais, incêndios acidentais, desabamentos causados por chuva, acidentes com gado assustado. Era catálogo completo de mortes aparentemente naturais. Método mais cruel era a eliminação psicológica. Pedro mantinha uma pessoa viva como testemunha, mas destruía sua credibilidade através de chantagem, ameaças, até indução à loucura. Testemunha viva que ninguém acreditaria. Delegado Joaquim Santos chegou à região em 1974 com missão específica: investigar série de massacres que aterrorizavam o interior baiano. Era policial experiente, honesto, determinado a quebrar ciclo de impunidade. Primeiras investigações revelaram padrão perturbador. Famílias inteiras eliminadas, sem sobreviventes, sem testemunhas, sem evidências conclusivas. Era como se assassino fosse fantasma que não deixava rastros. Casos pareciam desconectados, mas intuição dizia que havia ligação. Relembrou Santos anos depois. Método era sempre igual: eliminação total, limpeza perfeita, silêncio absoluto. Santos começou mapeando crimes cronologicamente. Descobriu que massacres seguiam padrão geográfico e temporal que sugeriam planejamento central. Não eram crimes isolados. Eram operações coordenadas. Investigação enfrentou resistência sistemática. Testemunhas que mudavam depoimento, evidências que desapareciam, superiores que transferiam casos. Santos percebeu que estava enfrentando o sistema, não criminoso isolado. Breakthrough veio quando Santos encontrou sobrevivente de massacre anterior. Menino de 8 anos que havia se escondido durante ataque. Criança descreveu homem com mão travada que matou toda a família. Com descrição, Santos começou a rastrear Pedro Mão de Ferro. Descobriu histórico de violência, network de proteção, até local onde criminoso se escondia. Era informação suficiente para planejar captura, mas Santos sabia que investigação havia vazado. Pedro certamente estava sendo informado sobre progressos da polícia. Era corrida contra tempo antes que Pistoleiro eliminasse o último investigador honesto. Em agosto de 1975, Pedro recebeu o contrato mais perigoso da carreira: eliminar delegado Joaquim Santos, que estava perigosamente próximo de desmascarar toda a operação. Pagamento oferecido era irresistível: 20 mil cruzeiros. Pedro sabia que matar policial traria consequências, mas também sabia que Santos representava ameaça existencial. Se delegado conseguisse provas, toda a rede de proteção desabaria. Durante mês inteiro, Pedro estudou a rotina do delegado. Descobriu que investigador morava sozinho em casa isolada. Trabalhava até tarde na delegacia. Voltava para casa sempre pelo mesmo caminho. Parecia alvo relativamente fácil para a emboscada. Pedro planejou assassinato para parecer assalto comum. Mataria delegado e motorista, roubaria documentos e dinheiro, criaria narrativa de crime comum sem motivação política.
Na noite de 15 de agosto de 1975, Pedro preparou emboscada na estrada que ligava a cidade à fazenda onde Santos morava. Posicionou-se atrás de árvores, com rifle Winchester e munição suficiente para eliminação rápida. Mas delegado Joaquim Santos era veterano esperto que suspeitava de ameaças específicas. Tinha mudado rotina sem avisar ninguém. Voltava para casa por estrada diferente. Levava reforço armado que Pedro não havia detectado. Quando Pedro atacou, encontrou resistência inesperada e bem preparada. Delegado e 2 soldados revidaram imediatamente com fogo concentrado. Tiroteio durou 15 minutos intensos, com Pedro tentando escapar pela caatinga, mas foi cercado e alvejado mortalmente. Pedro morreu como viveu, atirando até o último cartucho, relatou o soldado que participou do confronto. Mesmo ferido gravemente, continuou tentando matar todos presentes. Só parou quando não teve mais forças para segurar a arma. Pedro Mão de Ferro morreu em 15 de agosto de 1975, mas métodos sanguinários que desenvolveu influenciaram gerações inteiras de criminosos nordestinos. Regra de eliminar sistematicamente testemunhas se espalhou entre pistoleiros de toda a região, tornando o crime organizado ainda mais brutal e desumano. Durante a investigação posterior à morte, polícia descobriu caderno detalhado onde Pedro anotava meticulosamente detalhes de todos os crimes. Nomes das vítimas, métodos usados, valores cobrados, até observações sobre eficácia de diferentes técnicas. Era arquivo macabro que revelou a extensão real de seus massacres. Documentos mostraram que Pedro havia matado pelo menos 47 pessoas em 5 anos de atividade intensa, incluindo 18 crianças e 12 mulheres que eram apenas testemunhas completamente inocentes. Era serial killer disfarçado de pistoleiro profissional. Pedro não era homem. Era máquina de matar. Concluiu investigação final. Transformou assassinato em ciência exata, eliminando qualquer traço de humanidade do processo. Famílias de vítimas nunca conseguiram justiça completa. Mandantes dos crimes raramente foram identificados ou punidos adequadamente. Pedro levou muitos segredos para túmulo, protegendo coronéis que financiaram massacres. A influência macabra de Pedro Mão de Ferro pode ser vista até hoje no crime organizado nordestino. Grupos que eliminam testemunhas sistematicamente, facções que matam famílias inteiras, métodos de limpeza de evidências que ele pioneirizou. História de Pedro. Mão de Ferro serve como exemplo extremo de como violência se profissionaliza quando o Estado falha em garantir justiça. Em região onde lei não funcionava, surgiu o homem que transformou morte em negócio lucrativo. Hoje, quase 50 anos depois, nome de Pedro Mão de Ferro ainda é sussurrado com medo no interior da Bahia. Virou símbolo de época em que pistoleiros podiam matar impunemente, protegidos por coronéis e pela ausência total do Estado.